A gente então começa agora conversando com o Bruno Fernandes, que é autor do livro Multimadonna, o livro que ele vai lançar amanhã, às 7 horas da noite, na Fox, na livraria da Fox, e que é interessantíssimo porque se trata de uma figura polêmica, controversa e que está aí até hoje há mais ou menos 30 anos, não é isso, Bruno? Exatamente, exatamente. Esta semana, por acaso, não sei se já viram, foi lançado a nova música, o novo clipe, que está agora bombando, digamos assim, na internet, nos sites e tudo, então continua em força. É aquele meio líder de torcida, aquele clipe que faz. Exatamente, foi lançado na sexta-feira passada. Né? Então é muito recente ainda tenho que analisar isso. Mas olha só, Bruno, como é que começou essa tua paixão pela Madonna? Como é que foi isso? É uma longa história, mas resumindo, quando eu tinha uns 12, 13 anos, me deram um CD, na época ainda era vinil, um vinil com os maiores sucessos dela da década de 80. E eu comecei a ouvir na época, já conheci alguma coisa e gostei muito. Então, em seguida, veio um CD que foi o Erótica, não sei se vocês se lembram. 91, que 92. É de 91, 92. E eu comprei e comecei a ouvir e gostei muito. Então, comecei a me interessar mais também pelo passado da Madonna, pela obra que tinha sido feita antes. Comecei a comprar uma revista ou outra, não havia muita internet na época, então a pesquisa que eu tinha que fazer era comprando revistas e tentando conhecer um pouco. Depois veio o primeiro show dela no Brasil, que foi em 93. Que ela foi para o Rio e São Paulo, os dois primeiros shows. E eu fazia 15 anos na época e pedi para os meus pais como presente de aniversário de 15 anos ir para o show do Rio. E fui numa excursão, eu tinha 15 anos. Aí você se apaixonou de vez. Aí foi a loucura, digamos assim. Aí quando eu voltei desse show, comecei mesmo a tentar conhecer mais a obra dela e comprar os CDs antigos e mais revistas e tudo que encontrasse. E a partir daí continuei a seguir a carreira dela, então há cerca de 20 anos. Mas você resolveu estudar, pesquisar a Madonna, aí como é que foi? Não, isso já foi mais recente, né? Quando eu fui morar para Portugal há 12 anos, então no curso que eu fiz primeiro na Universidade de Coimbra, eu fiz alguns trabalhos para algumas... Você foi fazer lá, só te interrompendo, você começou aqui o curso de comunicação social na UFPA, foi Não, isso? Ou você fez todo lá? Eu terminei aqui o curso, me formei aqui em comunicação social, habilitação em jornalismo. Depois fui para Portugal para fazer o mesmo curso, basicamente de novo, com algumas diferenças. Então foram mais 4 anos, só que estudando em Coimbra. E lá, nesse curso de jornalismo, algumas disciplinas eu tentei adaptar, já pensei em por que não estudar Madonna? Por exemplo, uma coisa simples, digamos, analisar a capa de um jornal. Aí eu tentava pegar a capa ou a primeira página que tivesse a Madonna e tentava analisar ou incluir alguma coisa. Só que depois, quando acabei esse curso, eu fui para Lisboa para fazer o mestrado. E foi lá que realmente surgiu a ideia, porque o mestrado era em Ciências da Comunicação, área de audiovisual, multimídia e interatividade. Então, eu juntava o audiovisual, a mídia, o multimídia, e era na área da comunicação. Aí você viu a Madonna ali, né? Então, basicamente, foi uma das minhas professoras do mestrado. A visão que veio foi a Madonna. Foi uma das minhas professoras do mestrado, que graças a ela mal sabe, mas ela que falou numa aula que era, quando a gente tivesse que escolher o tema da tese ou da dissertação, seria uma coisa que a gente ia passar pelo menos 2 anos trabalhando, estudando, escrevendo. Então ela disse, tem que ser algo que você realmente goste. E aí eu pensei, o que é que eu mais gosto da minha vida? É a Madonna, portanto, vamos trabalhar isso. Esse o livro só texto, mas tem imagem também? Não, infelizmente, porque é uma análise de videoclipes. Sim. Então, na tese ou no trabalho acadêmico, havia muitas imagens dos clipes e também de outras coisas. Essas coisas. Só que para publicar eu não tinha os direitos de usar essas imagens e não quis correr o risco de ser processado pela produção da Madonna. Né? É bem curioso, né? Então, infelizmente, eu tive que retirar as imagens de dentro, só utilizo essas da capa e da contracapa. Deixa eu mostrar aqui o livro, então, mas pode continuar falando. Essa imagem, por sorte, eu tenho uns amigos meus que são jornalistas lá em Lisboa, e essa imagem foi tirada nos prêmios da MTV em Lisboa, em 2005. E foi um jornalista meu, que é fotojornalista, que tirou essas fotos. Liberou. E eu perguntei para ele, olha, posso utilizar? E ele falou, claro, à vontade. Então, ele até agradeceu o nome dele. Ele está em Portugal, mas é João Cortesão, foi ele que me ofereceu essas fotos para eu poder usar na capa. Sabe o que foi que eu achei interessante quando estava lendo aqui o resumo aqui da tua... É que foi a partir do Vogue que tu
parece que deu aquele clique na... E eu estava comentando isso ontem, quando eu estava pensando, quando me convidaram para vir para o programa, eu estava fazendo uma lembrança, digamos, do que era Madonna, né? E aí eu estava justamente com para mim, com essa divisão, né? Porque até antes do Vogue, a Madonna era meio, até talvez tu vi que não gosta muito disso, mas ela era meio breguinha, né? Ela era uma coisa meio over demais e tal, e no Vogue parece que ela entra naquela coisa da sofisticação. O Vogue é o clipe mais sofisticado, né? Onde, e a música dela ganha uma sofisticação maior também até do que do primeiro. Eu acho também que é aquela coisa de onde se divide Madonna antes e depois. Porque logo depois veio Na Cama com Madonna. Que exatamente, foi em de 91, que abriu o leque para um monte de gente, né? Tu vês essa evolução, digamos, até no cenário da música dela, porque assim, eu comparo, por exemplo, com Lady Gaga, eu acho que a grande diferença é que a Madonna tem boas canções. Né? A Madonna tem canções que sobrevivem ao tempo, né? É isso, tu acha que ela houve um crescimento, digamos, qualitativo sem dúvida. De se preocupar também com a música? Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de a Madonna ser essencialmente, mais do que música, eu acho que imagem, apesar de eu ser um grande fã, eu acho isso, mas também acredito que em termos de música, de qualidade de música, ela tem evoluído ao longo dos anos. Obviamente, atualmente, ou digamos dos últimos 5 anos para cá, eu acho que talvez continua com qualidade, mas talvez mais voltada para esse universo mesmo pop dançante ao extremo. Talvez por causa da concorrência, como dizem, também para ela conquistar novos públicos, os públicos mais jovens, né, que querem Lady Gaga ou querem Rihanna ou esse tipo de cantoras. Mas a Madonna consegue perceber que é Madonna. Sim, né? Tem sempre uma identidade. E às vezes eu me confundo. Toca alguma coisa, não sei se é Rihanna, se é. Kate Perry. Eu não sei quem é, às vezes. Eu olho e não dá. A Madonna fica uma coisa clara, pô, é a Madonna. E tu falaste do Erótica, do disco, que tem até. As covers da Madonna são bem escolhidas. Tem Fever ali. Exatamente, né? Isso mesmo. Que é um standard, um clássico, né? Elvis já gravou, Ella Fitzgerald já gravou, ela faz a versão dela. Exatamente. Se não me engano, ela regravou American Pie. O American Pie, que também faz parte do cancioneiro clássico da música pop americana. Então, ela sabe escolher bem a coisa. E é por isso também que muita coisa, ou às vezes, ela passa tanto tempo sem lançar um disco. Por exemplo, o último foi em 2008, o outro vai sair só agora, o disco novo. Então, assim, um espaço de 4 anos, apesar de mesmo assim continuar sempre na mídia e as pessoas saberem o que é que ela está fazendo, ou então fazendo shows. Agora tem um filme também, né, que vai ser lançado, eu penso que aqui vai ser lançado em março, o filme novo que ela dirigiu. Então tem muita coisa. Não para. Visto aquele intervalo do Super Bowl, né? Vi hoje só na internet que eu consegui ver. O objetivo da tua pesquisa, ele foi fazer uma análise dos vídeos apenas ou verificar como que a Madonna conseguiu encantar até agora os consumidores da música dela? Mais ou menos, esse que é o meu grande objetivo, ou foi o meu grande objetivo no trabalho, era... Porque é muito difícil encontrar um exemplo, assim, ou talvez nem haja, de alguém que esteja há tanto tempo, há 30 anos, digamos agora, com esse auge sempre, praticamente com poucas falhas na carreira. Outra fase erótica, muita gente critica, mas no geral muito boa. E se a gente pensar em outros cantores ou artistas que estejam há tanto tempo como, vamos dizer, os U2, por exemplo. Estão há muito tempo, mas em termos de imagem, a grosso modo, é sempre a mesma imagem. Não tem muita diferença. Então, a minha ideia principal era pegar, talvez, o segredo, apesar de ser muito difícil dizer, mas o segredo do grande sucesso da Madonna seria essas diferentes imagens, os diferentes personagens e as propostas que ela apresenta uma época e depois, passado 2, 3 anos, E você muda. caracteriza essas imagens dela, essas épocas, e como ela foi mudando isso no livro, na tua... Exato. Tanto que o subtítulo do livro fala da imagem contraditória, porque no livro, o que eu tentei fazer... Infelizmente, eu não tinha tempo para analisar todos os clipes dela, que são 70 e tais. Então, eu fiz uma seleção, e explico no livro qual foi essa seleção, e analisei 46. E desses 46, eu peguei 5 eixos contraditórios, que foi isso que eu
como eu Quais chamei. são os 5 eixos? Pronto, que da imagem dela, o principal, digamos assim, é o amor versus o sexo, que tem exemplos na carreira dela que são milhares e nos clipes também. O outro, por exemplo, é o lado material com o lado espiritual, que às vezes é aquela pessoa que é toda espiritual e cabala. Like a prayer, por exemplo. Por exemplo. Tem o outro que é mais voltado para algumas imagens que eu chamei de padrão de desconstrução. Ela pega umas imagens clássicas, Marilyn Monroe é um dos grandes exemplos, e ao mesmo tempo que ela reutiliza isso, ela traz uma proposta completamente diferente. Um outro é o da relação ambígua que ela tem com o sistema capitalista ou com as celebridades, por exemplo. Ao mesmo tempo que ela quer, e o Vogue é o maior exemplo, que ela mostra aquela pessoa glamourosa, que é poderosa e tem orgulho do que é que ela é, ou no que alcançou, mas também tem clipes, ou até entrevistas delas em que ela basicamente fala mal desse sistema todo e critica e se mostra, não como vítima, mas às vezes contra a forma que o sistema que ela aproveitou, como é que esse sistema funciona. E o último eixo contraditório que eu pus em termos dela ter sempre essa imagem jovem, mesmo que atualmente já pareça bastante artificial. Nesse último clipe agora parece que ela tem 25 anos de idade. Apesar de continuar com essa imagem jovem e sexual... já não dizem mais isso, né? Pois é, exato. Apesar de continuar com toda essa imagem, essa proposta de ser jovem, também já quer, através das mensagens e das entrevistas, mostrar que é uma mulher madura ao mesmo tempo. Então, é por aí. Ela é uma figura contraditória, mas você dá para perceber se isso é produto de marketing mesmo, é proposital, ou isso vai acontecendo na vida dela, ela é assim mesmo? Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho, porque a Madonna tem muito isso de estar sempre no comando da carreira dela, né? Em 30 anos, eu acho que não há exemplo dela ser a vítima. Pelo menos que eu me lembre, Uma coisa interessante que tu fala disso, de não ser a vítima. Uma vez eu escrevi sobre a Madonna na minha coluna e eu falava uma coisa assim, que apesar da Madonna ser super criticada por alas feministas, digamos assim, ela talvez seja um grande ícone feminista por conta disso. Os clipes dela nunca, sempre assim, dentro do Material Girl, é aquela coisa, eu domino, a mulher no comando. Ela sempre no comando. Os clipes meio fetiches sexuais, é sempre ela comandando, e os homens como objeto. Ela sempre tem uma coisa assim... Isso aconteceu na Copa de 90, né? Ela tem muito isso, né? O comando é meu. Eu lembro de uma entrevista que ela dava no início da carreira dela, que era assim... a gente não vai falar um pouco aqui, porque o horário não permite, mas assim, o que ela teve que passar, né, pro início da carreira, aí ela disse, bom, eu engoli muita coisa aqui, mas assim, quando eu cheguei a determinado patamar, agora o controle é meu, né? Exatamente. Então, a partir do momento que eu pude ter o controle... Então, eu acho que realmente é um pouco das duas coisas. É tanto da vida pessoal dela, ou o que ela acha, ou o que ela percebe que está acontecendo pelo mundo, mas é claro que também tem uma parte comercial e com uma superprodução por trás também, né? Você acha que ela aponta tendências, né? Ela lança tendências, acha não, é verdade. É verdade, eu tô perguntando, mas você não precisa nem perguntar, né? Isso faz parte da imagem dela, né? Você faz uma previsão que ela vai chegar, que nem a Dercy, trabalhando até os 90, com toda a irreverência. Eu presumo que sim, e espero que sim também. Dançando do jeito que ela dança, aí ela já não sei. Mas sabe, Renata, não sei ela chega bem, mas não vai conseguir, acho que, dançar os 90 anos como ela dança hoje. Mas eu tenho com saúde, talvez ela chegue. Com saúde, talvez. Mas eu acho assim, que talvez não seja tanto ela lançar a tendência, ela aproveita as tendências que estão no gueto. Exatamente. E ela traz para cá. Ela sabe detectar, né? O que é isso mesmo. Ela sabe detectar o que está ali e ela aproveita e leva para o grande público. Aquela dança do Vogue, isso era dança de gueto, e na época Na Cama com Madonna, ela pegou a moçada que dançava na rua, que ela começou a sacar, olha, isso aqui é interessante, começar a trazer. Então ela traz daqui e coloca para cá. Aí, logicamente, se apropria como se fosse a lançadora de tendência, né? Eu comparo a Madonna, nesse ponto, com o David Bowie, nessa coisa da coisa meio camaleônica. Só que o David Bowie antecipava justamente isso. O que daqui a 3 anos vocês vão estar tocando vai ser isso. Exatamente. Né? É um pouco... E ela faz isso muito com a moda também, né? Porque ela é também um ícone da moda, né? O Christian Dior foi do Vogue? Qual foi? Foi
Foi um desses famosões Não, aí. é o- foi nome não do é, cara? é o- Do Vogue, quem dirigiu o clipe do Vogue Não, foi o ele tá Herbie falando o do Jean Paul estilista, Gaultier. Jean Paul Isso, Gaultier. isso, Exatamente. E tantos outros também, mas ele é dos mais conhecidos. Quando você diz, por exemplo, dessa personalidade polêmica dela e controversa, né? Dela usar uma coisa fazendo num sentido e no outro completamente oposto. Quando a imagem da Marilyn Monroe, por exemplo, como foi que ela usou a tua? Como é que ela se apropriou dessa imagem, para usar uma palavra agora muito utilizada? Não, essa é muito interessante porque neste clipe novo, não sei se vocês já viram, que saiu na sexta-feira, ela volta a utilizar a imagem da Marilyn. Neste clipe agora que saiu na sexta-feira passada. Mas quando ela começou a utilizar, que foi em 85, o Material Girl, foi a primeira vez, o principal, e depois ela utilizou na apresentação dos Oscars de 91, se eu não estou enganado, a grande diferença é que a Marilyn era a grande vítima, né? Ou é conhecida como a grande vítima da indústria e de não ter controle nenhum sobre a sua carreira e sobre a sua vida, enquanto que a Madonna é completamente oposto. Apesar dela utilizar aquela imagem, a proposta que ela quer mostrar é que ela está no comando, que está no controle. Ou, por exemplo, até no Material Girl, no clipe, que é de 85, já lá vai tanto tempo, ela utiliza o nome Material Girl, ou o nome da música, e a imagem da Marilyn, mas a ideia final do clipe é que ela não é nada daquilo. Ela não é a Marilyn, ela não é Material Girl, ela é apenas uma... Deixa eu aproveitar, então, uma telespectadora nossa, que é a Ana Freitas, que pergunta, então, a Madonna existe mesmo? E afinal, quem é a Madonna? Só o Jesus acredita. A Madonna como pessoa existe, porque eu já vi em vários shows, mas a personagem, ou a persona Madonna, ou o artista Madonna, existe, mas tem milhares não digo, mas centenas de lados por onde se pode pegar. Então, é complicado de responder isso, porque é mesmo um produto muito bem feito e muito bem vendido e muito bem promovido, que está em contato assim, com a sociedade como um todo, ou com a indústria do consumo, e tem a ver com o teu trabalho. Então, existe, mas é em várias fases, digamos assim. É como um show, né? É difícil ter algo que seja espontâneo, que não seja exaustivamente ensaiado. Né? Os shows dela, eu já fui a 7, 8, acho que eu. Não há espaço para improviso. Não, é completamente, aos segundos, completamente Disciplina. tudo contado. E não pode haver um erro, senão é tipo o fim dos outros que estão trabalhando com ela. Bruno, você analisou clipes, né? Foram 46. E aí você disse que usou critério. Que critério foi esse que você usou para escolher esses 46 clipes? Na realidade foram vários critérios, mas os principais foram que eu queria analisar clipes que vendessem uma música nova e, em consequência, uma imagem nova. Então, por exemplo, clipes que têm imagens de filmes, eu não incluí. O maior exemplo são os clipes tirados do Evita, do filme, porque o maior objetivo era, na realidade, promover o filme, não a música. Por exemplo, clipes que têm imagens de shows, eu também não incluí porque tinha o objetivo de promover, na realidade, a turnê ou o show. E outros clipes que são remixes das músicas originais, esse tipo de coisa. Ou então clipes onde ela não é, que na realidade só é um ou dois, onde ela não é o personagem principal. Por exemplo, tem aquele com a Britney Spears, não sei se vocês já viram, em que basicamente a música é na prática da Britney. Então, esse, por exemplo, eu não analiso. Então, os 46 que, infelizmente, eu queria agora analisar os mais recentes, mas os 46 são com esse objetivo, da Madonna mostrar um trabalho novo, uma música nova e, na maioria das vezes, ou quase sempre, apresentar uma proposta ou um personagem diferente. Tem algum que você prefere dos personagens dela? Você gosta de todas as Madonas? Aquela morena na Ilha Bonita. Morena. Porque se eu for falar, eu acho que vou dizer todas, que é muito difícil, mas gosto muito da fase do Vogue, da loira poderosa que está mesmo dizendo eu que mando aqui em todo mundo e faço o que eu quiser. Mas também gosto, por um lado, da fase que não tem nada a ver com Vogue, que é a fase religiosa do Ray of Light, da época que ela estava
da cabala e aquelas coisas mais místicas, eu gosto também muito disso. E agora qual é a músicas fase são melhores. dela? As músicas são... Dizem, até hoje... É o melhor disco, talvez. Pelo menos entre o circuito dos fãs, dizem que o melhor álbum, o melhor CD dela é o Ray of Light, que é de 98. Eu considero também. E qual é a fase atual dela? Como é que você analisa? A fase atual está começando agora, né? Então ainda é muito cedo para analisar. Mas está apontando o que aí? Está apontando que vai ser novamente voltado muito para a música dance e para conquistar também, acho eu, para pegar esse espaço que foi ocupado, entre aspas, pela Lady Gaga nesses 3, 4 últimos anos e principalmente trazer as pessoas novas para conhecerem a Madonna, quem é realmente a Madonna. E eu estava vendo, hoje de manhã eu estava vendo o tal vídeo da apresentação que teve agora no domingo, no Super Bowl, nos Estados Unidos. Foi de tirar o fôlego. Que foi uma super produção. E eu estava lendo os comentários que o pessoal põe no YouTube, né? Embaixo, assim, e tinha comentários de pessoas que diziam, só agora que eu estou a conhecendo, já amo e não sei o que, esse tipo de coisa. Então provavelmente era de alguém muito novo ainda, adolescente talvez. Então acho que vai por aí, vai ser mais uma vez a imagem da Madonna jovem, apesar de já ter rejuvenescida. Jovem já não é mais. Exato. E alcançar esse tipo de público. E continuar, obviamente, mantendo os fãs antigos, né? Na verdade, o que parece é que ela faz realmente uma atualização da imagem dela permanente. Mas o interessante da tua pesquisa, e realmente parece bastante com o que é o meu trabalho, que ela lança a novidade, ela lança a inovação. E as pessoas, a partir daí, fazem a difusão dessa inovação dela e aí ela entra na linha, né? Exatamente. Aí trabalha um tempo nessa área e depois some um pouquinho e depois volta com uma nova atualização. Proposta. Exatamente. Bruno, para a gente encerrar este bloco, nos shows da Madonna, você disse que já assistiu a 7 shows, né? 7 shows. Mais ou menos. O que te impressionou mais, assim? Você já falou um pouco da rigidez, da precisão, né? Das coreografias, de toda a estrutura do show, mas o que te impressionou do funcionamento dele, da dinâmica dele? Mas alguma coisa mais chamou a atenção? Do show mesmo, pode ser do público? Não, dela, do público, então, da situação vou dizer em si. Porque é o que mais me impressiona. Eu geralmente, eu não sou dos fãs mais... ardorosos. Exato. Imagina. Eu vou geralmente às 6, 7 da manhã. Contido. Vou 6, 7 da manhã para o estádio, geralmente. Tem gente que vai 3 dias antes. Então, na hora... Para abrir os portões, que é tipo às 5 da tarde para o show ser só às 9 da noite, é um desespero que todo mundo sai correndo para chegar na frente. Então eu já vi pessoas tropeçando e os outros vão passando por cima mesmo, não querem nem saber. E vai todo mundo para frente e tem que sentar mesmo na frente e de lá não pode sair para nada, até acabar o show. E é um desespero mesmo, pessoas gritando e chorando e tudo para chegar o mais perto dela. Mas em relação à figura dela, impressiona mais o quê? É mesmo essa ideia de que é uma pessoa, ela é baixinha, né? Então, mas é uma ideia que é uma pessoa grandiosa que consegue fazer tudo o que quer e comandar tudo e encantar as pessoas que estão vendo aquele show. É a ideia que ela quer passar, afinal de contas, é o que ela passa. E passa, é verdade. Para quem está pelo menos ela está no comando, ela manda, ela é poderosa Para quem está pelo menos nas primeiras filas, é uma coisa impressionante. São os devotos da Madonna. E amanhã eu tenho que acordar cedo para comprar os ingressos, que vai ter show em Portugal, dia 24 de junho. Já está confirmado. Devoto da Madonna. Então. E você, 24 de junho, em Lisboa? Em Coimbra. E você mora atualmente em Lisboa? Em Lisboa. Você não, já está lá, que é 12 anos, né? Em Portugal, 12 anos. Já estudei em Coimbra, tive 5 anos e há 7 em Lisboa, agora. E não está nos planos voltar ainda aqui para Belém, Por né? enquanto, não. Foi só que ele já pegou? É verdade, sotaque. Pouquinho. Eu conheço pessoas que passaram menos tempo e estão com mais sotaque ainda que ele. É tipo. Mas o pai d'égua já sumiu. O pai d'égua já sumiu. Bruno, eu te agradeço por você ter vindo conversar conosco. O também. livro que você gentilmente trouxe para nós sortearmos no programa, você lança amanhã, é isso? Exatamente. Convida todo mundo, então, para o lançamento. Então, na Fox Video, da Dr. Moraes, a partir das 19 horas, e eu vou estar lá até fechar a loja, que é às 10, então para uma sessão de autógrafo. Conversar um pouquinho. Para quem quiser conversar comigo, perguntar mais coisas sobre a Madonna e saber mais curiosidades do livro e
da pesquisa e como é que foi feita, pode ir lá, tá todo mundo convidado. Há quem diga que esses ícones assim da música internacionais e tal vão se esgotar agora já falaram que se esgotaria na Madonna e no Michael Jackson. Não é verdade, porque já estamos vendo outras aí, né? Mas alguns críticos falam isso, que isso tem... É necessário isso. Tem uma geração nova, há pessoas que dizem isso, né? Que esses grandes, como era, essas grandes megas nomes, né? Estrelas assim que movimentam o mundo inteiro, que apaixonam o mundo todo, com esses grandes shows, que a tendência é ir acabando isso daqui a um tempo. Não sei. Você acha que não, Ismael? Acho que não é por aí, né? Eu acho que não também. Também acho que não. Vamos aguardar então. Exato. Agora a gente vai para o intervalo.